Mais um vídeo chegando aqui para o canal Sem Religião. Um abraço a todos vocês, principalmente a você que nos assiste aqui todos os dias, sempre que nós mandamos um novo vídeo aqui para o canal. Meu muito obrigado. Um abraço mesmo, de verdade, a você que apoia esse canal, assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like em cada vídeo. Queridos amigos, é importante a gente saber a direção em que nós estamos indo, que tipo de veículo, de que carruagem estamos montados. E o único livro histórico da Brit Hadashah diz que um homem rico, montado em uma carruagem, sem necessidade alguma, era dotado de uma riqueza maior do que tudo que ele tinha e do que tudo que ele era. Esse etíope eunuco estava tentando ter acesso àquilo que só o Espírito de Deus poderia dar. Aquele etíope eunuco, de uma forma desconhecida, imaginável, era possuidor de um fragmento, de uma pequena parcela da palavra de Deus. E na sua viagem, talvez há muito tempo, se debatia sobre o texto sagrado para saber do que se tratava. Ou seja, ele tinha tudo, mas não tinha o essencial. Ele tinha conseguido passar por várias fases, mas não tinha conseguido completar o ciclo daquelas fases, porque lhe faltava algo essencial. Qual era? O entendimento. De modo que, de uma forma transcendente, mística, quase que hollywoodiana, a Bíblia diz que um apóstolo, um discípulo, um talmidim de Yeshua, é trasladado, é levado a correr ao lado dessa carruagem. E ao correr ao lado dessa carruagem, este servo observa por sua janela e faz uma pergunta mais alto do que o relinchar dos cavalos, maior do que o atrito das rodas. A pergunta que aquele moço etíope, eunuco, estava em busca da resposta. Então alguém grita correndo do lado de fora: entendes tu o que lê? Você está entendendo o que você está lendo? E vocês conhecem a resposta? Que aquele homem leigo, ele tinha na mão algo que ele não entendia. Eu pergunto para você, qual que é a carruagem que você está dentro? Uma carruagem que você não entende. Você possui coisas que você não sabe como elas funcionam. E o eterno Deus de Israel trouxe você aqui para lhe ensinar como que as coisas funcionam. Entender como funciona aquilo que ele colocou na sua mão. Importante também lembrar que os discípulos de Yeshua não entendiam nada do que ele pregava. Eu acho isso um absurdo. Os discípulos de Yeshua não entendiam o que ele pregava. Então por que são os discípulos de Yeshua que querem nos ensinar? Porque quem não entende não pode ensinar ninguém. Quem não sabe como funciona não pode ensinar ninguém. Parece-me que vivemos em dias onde as pessoas estão dentro de carruagens e do lado de fora das carruagens o entendimento corre gritando: precisa de ajuda? Precisa de ajuda? E nós não temos a grandeza de dizer para o entendimento: cai para dentro da minha carruagem e me faz entender o que eu não estou entendendo. Existem coisas que nós não vamos ter a mesma resposta. Existem coisas que nós vamos nascer, viver e morrer e nunca vamos entender. Não temos grandeza intelectual para entender. Então não há resposta para tudo. Mas se na nossa caminhada o entendimento correr do nosso lado e se convidar a nos fazer entender, a maior burrice que a gente pode cometer é não permitir que ele entre. Então em 2021, o entendimento vai bater na sua carruagem várias vezes. Vai caber a você dizer: entra e me faz entender o que eu não estou entendendo. Me faz compreender o que eu não estou compreendendo. Ou seja, em outras palavras, me diz como as coisas funcionam. Sabe por que muitos de nós não somos empenhados nas coisas de Deus? Porque não existe entendimento na nossa carruagem. Não existe entendimento na sua vida financeira. Você não tem coragem de convidar um entendimento para entrar na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério, no seu dia a dia. Você acha que você tem tudo dentro dessa sua carruagenzinha medíocre que só faz barulho.
E outra, você acha que essa carruagem corre, mas eu vim aqui lhe dizer que ela não corre nada. Porque uma carruagem puxada a cavalo, ser alcançada por um homem correndo a pé, ela não corre nada. Você é que acha que ela está andando. Ela está mais parada do que andando. Sua vida está mais parada do que andando. E você acha que porque os cavalos estão relinchando, você está avançando? Está nada, tem gente andando do seu lado, sem cavalo nenhum. E se ele forçar um pouquinho, passa na sua frente. Só por uma coisa, porque a força do entendimento vai fazer você andar na frente dos cavalos. Tem entendimento dentro da sua carruagem? Hoje ele está gritando para você. Será que você consegue ouvir o som dele? Ele se convida, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Porque se eu entrar aí eu vou fazer você entender o que você não está entendendo. Baú Hashem. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Religião. Bom, meus amigos, como vocês já sabem, eu sou Hélio Albuquerque e nesse momento nós vamos comentar um pouco sobre o que falou aí nesses primeiros 5 minutos, aproximadamente 6 minutos do vídeo, o ex-pastor dos Gideões Missionários e agora rabino messiânico Yosef Akiva. Para nós que em outro momento éramos religiosos, não é novidade, pois muitas vezes nós nos inspiramos nas pregações deste pregador, deste mensageiro dos Gideões Missionários da última hora, lá em Camboriú, em Santa Catarina, não é? Certamente você já o conhece muito bem. Ele deixou de ser pregador do cristianismo para agora ser um pregador, um mensageiro do judaísmo messiânico, o que também não muda muito, não muda quase nada. Aliás, não muda absolutamente nada no que diz respeito a ideia de um Salvador, a ideia de uma mensagem de restauração, de salvação e de redenção. Pois o judaísmo messiânico não é nada mais, nada menos do que apenas uma nova versão, uma versão judaizada do cristianismo. Não muda muita coisa. E o interessante para mim é que este Yosef Akiva, ele já tinha tendência, ele já tinha uma forte influência, uma forte inclinação para o judaísmo, mesmo estando lá entre os grandes dos Gideões Missionários, não é? Ele pregava lá e vez por outra ele dava ali as suas pitadinhas, né? Ele soltava as pitadinhas de judaísmo no contexto messiânico dos evangelhos, no contexto da fé cristã, o que não era uma coisa escandalosa, porque o povo religioso cristão, eles têm assim uma tara, uma espécie de uma paixão, uma idolatria para com o povo judeu. Eles gostam de tudo aquilo que é pertencente à cultura judaica. Inclusive eles gostam de fazer viagens turísticas em direção à terra prometida, a Jerusalém, a Israel. Isso é muito normal, é muito comum para o povo religioso cristão. E o Yosef Akiva, já fazendo uma espécie de uma preparação, agora, desta feita, ele deixou o cristianismo, o protestantismo evangélico cristão, para iniciar uma nova etapa, uma nova empreitada na sua carreira como um grande empreendedor do ramo religioso.
porque agora ele abriu uma, entre aspas, sinagoga judaica messiânica. Ele agora abriu uma sinagoga judaica messiânica, o que não é nada mais, nada menos do que uma nova modalidade do mesmo empreendimento religioso. É muito interessante os pastores que entendem que, para eles, no contexto religioso está um pouco defasado, né, dentro do cristianismo, então eles fazem essa espécie de migração para o judaísmo messiânico, né? Trocam de roupas, mas o personagem é o mesmo, não muda nada, o cachorro é o mesmo, só muda a cor da coleira, né? Só muda a cor da coleira e a ração, né? O tipo de ração que eles dão para os pobres animais que lhes prestigiam, que continuam lhes prestigiando, porque muitos dos chamados ovelhas que eram arrebanhados por ele, quando ele era pregador dos Gideões, agora migraram para o judaísmo messiânico e continuam admirando ele como um rabino messiânico. E como vocês ouviram aí nessa exegese que ele fez, né? Ele fez ali uma aplicação da passagem de Atos capítulo 8, onde o Filipe, o diácono evangelista Filipe, não é? Ele acompanhou a carruagem do príncipe da rainha etíope, e ele entrou na sua carruagem e ali ele fez uma explanação a respeito do pergaminho, do texto que ele estava lendo, do profeta Isaías, capítulo 53, que era uma referência com relação a Yeshua, a Jesus, o Messias, que havia sido crucificado entre os judeus e que havia sido sepultado e ao terceiro dia ressuscitado e assunto aos céus, toda aquela história que vocês já sabem sobre o mito Jesus. Então esse Filipe, ele esclareceu ali para o eunuco da rainha que o capítulo 53 de Isaías fazia menção, numa referência direta a Yeshua, a Jesus. E agora o rabino messiânico Yosef Akiva, o ex-pastor dos Gideões missionários, está fazendo aí uma aplicabilidade modificada no sentido agora um conceito judaizante, né? Um conceito judaico do texto de Atos capítulo 8, que não mudou quase nada, para mim não mudou nada, não é? Porque quando se trata das figuras lendárias, das figuras dos personagens, né, das personagens da Bíblia, seria muito bom que elas fossem reais, que elas fossem equivalentes ao que se fala sobre elas, não é? Como seria bom se as personagens bíblicas fossem reais, entende? Como seria bom se elas fossem reais? Como seria bom, como seria maravilhoso se a Bíblia, no seu contexto escriturário, fosse de fato correspondente com aquilo que se prega, com aquilo que se acredita, com aquilo que se espera da Bíblia. Você está compreendendo? Infelizmente, não é exatamente isso. Os personagens da Bíblia não correspondem ao que se crê, ao que se prega e ao que se espera. Ao que se espera deles. Ao mesmo tempo, o conteúdo da Bíblia, como palavra de Deus inspirada, também não corresponde à realidade, né? À realidade em que vivemos. Então, tudo fica apenas no campo alegórico, no campo das aplicações exegéticas
para estimular as pessoas a continuar sonhando, a continuar acreditando nessas fantasias. Você entende? As pregações da Bíblia, as pregações dos textos bíblicos, das histórias bíblicas, dos personagens da Bíblia, só serve para estimular as pessoas a continuar sonhando, se alimentando de uma ilusão, uma doce ilusão, porque de realidade não tem nada, absolutamente. Quando uma pessoa se encontra num perigo, quando se encontra numa aflição, passando por um sofrimento, por uma doença, por um tipo de coisa que precisa de um socorro imediato, e essa pessoa ela recorre a essas personagens do mundo imaginário religioso, a pessoa descobre que nada é real e que eles não o socorrem. Por quê? Porque justamente ficam somente no campo imaginário, são lendas, são mitos, são apenas personagens, nada mais do que isso. Então esses líderes, esses pastores, eles são mestres, eles são pessoas muito bem formadas, capacitadas, com essa mentalidade de usar essa linguagem metafórica, essa linguagem comparativa, essa linguagem de aplicar as histórias da Bíblia, os personagens da Bíblia, os textos da Bíblia para estimular as pessoas a continuarem sonhando, a continuarem acreditando que o sonho vai se tornar realidade, que as fantasias, que os mundos imaginários vão se tornar realidade. Entende? É só isso. E, por outro lado, eles enchem o bolso de dinheiro. Eles enchem o bolso de dinheiro. Não é? Eles enchem o bolso de dinheiro às custas da fé ingênua do povo. Às custas da fé ingênua do povo. E aí o Rabino Akiva, né? O Rabino Akiva, Yosef Akiva, ele fez isso aí, ele montou uma sinagoga e agora ele está pregando uma nova versão de cristianismo, né? Uma versão melhorada, uma versão judaizada. E é como você viu aí. Então, eu quis trazer esse vídeo para você ver como é o mundo religioso. O mundo religioso, ele é meio camaleônico, ou seja, ele muda de cor assim que se fizer necessário, conforme as circunstâncias. Ele vai mudando com o propósito sempre de manter as pessoas cativas, de manter as pessoas alienadas, as pessoas presas a eles, certo? Mas nosso trabalho aqui é exatamente isso, é confrontar, é refutar, é trazer luz às trevas das fantasias, das mentiras e ilusões que o mundo religioso apresenta para a humanidade. Tá certo, amigo? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o like. Não deixe de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Nos ajude a propagar a luz do conhecimento racional para mais pessoas. Tá certo? Meu abraço e até o próximo vídeo.